Minas Gerais não é só conhecida pelo sotaque e simpatia de seu povo, mas também pelos sabores únicos de seus pratos e comidas típicas. No estado mineiro, ruínas, igrejas e monumentos contam a história de um país colonizado pelos portugueses. A miscigenação de povos resultou em peças raras que por vezes permanecem escondidas no interior de fazendas. O queijo Minas artesanal é uma dessas raridades que encontramos na zona rural do Campo das Vertentes e que agora recebe turistas de todos os cantos através da Rota do Queijo. A nossa região, ela é uma região indutora de turismo, né? Tanto São João del Rei, Tiradentes, já tem um apelo turístico muito grande ao turismo cultural, turismo histórico, e as pessoas com- carregam consigo uma vontade de conhecer os produtores da cachaça, do doce, e dessa forma, dentro do nosso roteiro Raízes Gastronômicas, a gente criou a Rota do Queijo Minas artesanal, que esse queijo teve origem na Vila de São João del Rei, até um levantamento histórico muito interessante. São João del Rei, no passado, fora chamada de São João dos Queijos. Bom, a rota surgiu pela farta produção de queijos que a gente tem na nossa região, dentro do circuito. Nós fizemos um levantamento, a gente tem uma produção gigantesca de produtores de queijo, produtores de queijo artesanal, de queijos finos, de outros tipos de queijo. Então, nesse levantamento, e não tinha nada disso organizado. Então, a ideia foi de organizar esses queijeiros, trabalhar em parceria com a Emater, que conhece toda a produção, ver quem entende, juntar a técnica com o queijeiro e a gente levar isso para o turista, para que a gente possa valorizar cada vez mais o nosso principal produto, Minas, que é o queijo. A Rota do Queijo foi oficialmente inaugurada no dia 27 de setembro durante a 46ª Exposição Internacional de Turismo da Associação Brasileira de Agências de Viagens em São Paulo. E o dia 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo, é o dia do turismólogo. Eu sou turismólogo, então a gente estou em Minas Gerais, o melhor produto nosso é o queijo. E a maior feira de turismo do país, ela acontece também no dia 27, 28 e 29 de setembro. Então a gente resolveu lançar realmente o queijo em São Paulo, que é um dos nossos consumidores, principais consumidores do queijo. Primeiro é o mineiro, depois a gente vai multiplicando aí. Mas a gente resolveu lançar isso para o Brasil inteiro, não só para Minas Gerais, mas para todo mundo, para poder mostrar toda a potencialidade do queijo Minas, principalmente do queijo das vertentes, que é o terroir vertentes, dentro do circuito Trilha dos Inconfidentes. A gente fez esse lançamento dentro da BAV. Apesar da Rota do Queijo ser idealizada pelo circuito da Trilha dos Inconfidentes, o caminho a ser percorrido pelos turistas corresponde apenas às 23 cidades que fazem parte do Campo das Vertentes. Hoje nós temos 3 rotas de queijo, 2 já implementadas, que é a Rota do Queijo Minas Artesanal, que é essa que a gente está fazendo, a Rota do Queijo Reino, que é uma outra ponta do circuito, e a Rota dos Queijos Finos, que é um queijo já produzido, a maior parte deles já em laticínio, que é diferente. Nós temos hoje um levantamento de 35 queijeiros, de produtores de queijo, que estão em processo, alguns em processo de legalização, e outros já estão realmente avançados. Esses que já estão com todo o processo legalizado, eles já são essa rota que a gente já está implementando. E procurado pelo circuito, fomos desenvolvendo esse roteiro, operando junto aos produtores locais aqui da microrregião do Campo das Vertentes, visitações nas quais a gente aprende um pouquinho sobre a história, desde o começo de como o homem desenvolveu o queijo até a produção atual, todas as certificações que são necessárias, e base disso tudo é a nossa gastronomia. Tendo São João del Rei e Tiradentes como base de hoteleira, de pousadas, a nossa empresa ela organiza passeios que são regulares, tá, para visitação dos
queijeiros aqui do Campo das Vertentes. Na nossa região, a gente faz visitas regulares aí a pelo menos 3 produtores e tendo o campo aberto para outros, num futuro, aderirem a essa visitação. A rota do queijo é guiada pelo próprio Dalton, que, com os turistas, percorre as fazendas produtoras de queijo da região, que revivem as receitas que foram passadas de pai para filho ao longo dos anos. O queijo Minas artesanal, ele veio até como uma forma de estocar o leite. Muitas vezes não era possível as pessoas consumirem todo aquele leite que era disponibilizado em determinada época. Então, aqui na região de São João del Rei, nasceu esse queijo Minas artesanal. Inclusive, o senhor João Dutra, que é um dos produtores aqui mais tradicionais aqui da região, ele nos conta que esse queijo Minas artesanal, ele é feito com base numa receita lá dos Açores, Portugal. Então, a nossa região, ela foi a raiz gastronômica para a produção desse tipo de queijo. Essa é uma técnica que passou de geração em geração. Eu acredito que eu seja a 8ª geração conhecida de queijeiros. A minha família é de São Miguel do Cajuru e nós temos registro que o avô do meu bisavô, o Zé Lopes de Ávila, já fazia esse tipo de queijo lá. O queijo veio provavelmente das ilhas do arquipélago açoriano em Portugal. Até hoje se fabrica lá na ilha de São Jorge um queijo muito semelhante a esse, um queijo produzido com leite cru de vaca, leite não pasteurizado, e com a mesma tecnologia do nosso queijo atualmente. Então o que a gente fez aqui foi preservar o jeito de fazer o queijo, né, da minha família. O queijo Minas artesanal Campo das Vertentes é um dos 8 tipos de queijo Minas classificados na frente da gastronomia mineira. Entre eles também estão os queijos canastra e cerro. Ele é um queijo que, apesar de um tempo longo de maturação, ele permanece macio, quase cremoso, mas ele permanece macio, e isso por conta do leite de Jersey, que a gente cria gado Jersey, que todo o leite é produzido na fazenda com gado Jersey, que frequenta diariamente as pastagens, inclusive pastagens nativas de altitude, né? E a gente acredita que é nessas pastagens que o gado Jersey vai buscar o terroir do queijo catauá, que é o sabor intrínseco do queijo, que começa lá na pastagem, com a vaca pastoreando. Então essa é uma característica do queijo catauá. Ele é produzido com leite de Jersey, cru, não pasteurizado, num microclima, né, que permite chegar a uma massa de queijo realmente com um sabor agradável, suave, sabe? Um sabor pouco ácido. E é um sabor muito peculiar do queijo.